Fala galera, beleza? Vamos lá para mais uma aula de Geografia comigo, o professor Jorge Luiz. Lembrando, se inscreva no canal, assim você vai poder acompanhar vários outros conteúdos relacionados à disciplina de Geografia. O tema da nossa aula de hoje vai abordar os conceitos geográficos, de suma importância para a gente entender diversos conteúdos relacionados à disciplina de Geografia. Lembrando, o que a Geografia estuda? Uma pergunta que parece ser meio complexa. Quando a gente fala de matemática, a gente lembra logo dos números, dos cálculos. Quando a gente fala de língua portuguesa, nós lembramos logo da formação das palavras, dos poemas, dos versos, das frases, né? Da gramática. Mas e a geografia? O que é a geografia? O que a geografia estuda? Primeira coisa, a geografia é uma ciência. Óbvio, ela tem um objetivo, ela tem um objeto de estudo. O objeto de estudo da geografia é o que a gente chama de espaço geográfico. Não é aquele espaço lá onde estão as estrelas, a constelação, os satélites. O espaço geográfico é o espaço produzido pela ação humana. Podemos falar que o espaço geográfico seria o planeta Terra, os continentes, os países ou o bairro que você mora. Tudo isso é o espaço geográfico, é o espaço de vivência humana. E esse espaço geográfico nada mais é do que fruto de uma relação do homem com a natureza, ou seja, do homem com o meio. Então nós falamos que o espaço geográfico nada mais é do que aquele espaço produzido pela ação humana. Então, o objetivo de estudo da geografia é o espaço geográfico, ok? Dentro do espaço geográfico, nós falamos que existem determinadas parcelas importantes, que nós na geografia vamos entender como conceitos geográficos, como paisagem, lugar, território ou região. E daí eu vou ensinar para vocês alguns macetes, algumas palavras-chave para a gente não esquecer o significado de cada um desses conceitos geográficos, ok? Então vamos prestar bem atenção. Primeiro conceito geográfico, paisagem. Quando a gente fala nessa palavra, a gente associa muito paisagem a apenas aquilo que é bonito. Uma praia, uma área de montanha cercada por natureza. Mas não, a paisagem é tudo aquilo que a gente vê do espaço geográfico. Ou seja, seria a parcela visível desse espaço geográfico, ok? Então, paisagem está associada ao que nós vamos ver. É a parcela visível do espaço geográfico. Essa paisagem é constituída por uma série de elementos. Esses elementos podem ser elementos naturais, o próprio nome já está falando, elementos naturais, ou seja, os elementos construídos pela natureza, ou os chamados elementos culturais, são aqueles elementos construídos a partir da ação humana. Então, uma paisagem ela pode conter uma série de elementos naturais ou culturais. Dependendo do predomínio desses elementos, nós vamos poder classificar essas paisagens. Ou seja, se nós tivermos um espaço geográfico formado pelo predomínio de elementos naturais, nós vamos chamar essa paisagem de paisagem natural. Ou, se nós tivermos uma paisagem formada pelo predomínio de elementos culturais, ou seja, pelo predomínio de elementos construídos pela ação humana. Então, se nós tivermos essa paisagem formada por uma série de elementos construídos pela ação humana, nós vamos chamar essa paisagem de paisagem cultural ou também paisagem humanizada. Ok, galera? Então, a paisagem seria a parcela visível do espaço geográfico, aquilo que a gente vê desse espaço geográfico. Dependendo das suas características, ela poderá ser classificada em natural ou cultural, ok? E a paisagem ela é fruto de uma interação entre a ação de determinadas forças e os elementos que constituem. Ou seja, a paisagem ela pode estar em constante transformação, dependendo da ação humana ou da ação da natureza. Por exemplo, ocorre um terremoto numa cidade. Ocorreu a ação natural que transformou essa cidade, que pode vir trazer determinadas repercussões nesse espaço geográfico. Então a paisagem ela vai se transformar a partir da ação da natureza. Uma chuva de grande intensidade que pode causar enchentes e alagamentos e, consequentemente, transformar esse espaço geográfico. A ação da natureza
transformando a paisagem, ok? Ou a ação humana, a construção, né, de determinados elementos, vai trazendo, de acordo com o passar dos anos, uma transformação dessa paisagem. Então a paisagem não é algo estático, ela está em constante transformação devido à atuação tanto da ação humana como também da ação dos elementos da natureza, ok? Tranquilo? Então vamos lá para outro conceito geográfico, lugar. O que é o lugar? O lugar é o nosso espaço de vivência, é aquele espaço geográfico onde a gente cria uma certa identidade, a gente tem uma identificação. Então o lugar é o espaço que eu vivo, é o espaço que eu conheço, ok? Então o lugar que eu vivo é o lugar que eu moro, o lugar que eu tenho uma identidade, eu tenho uma relação, eu crio uma afetividade nesse espaço geográfico. Então o conceito de lugar está vinculado diretamente ao nosso espaço de vivência, ao nosso espaço de moradia. Então, poderia ser o lugar que eu vivo, a minha casa, o lugar que eu estudo, a minha escola, o lugar que eu trabalho, o meu emprego. Então, esse conceito de lugar nada mais é do que aquela parcela do espaço geográfico onde nós vivenciamos. Tranquilo? Facinho. Qual é a palavra-chave de lugar? Vivência. É o espaço de vivência, ok? Outro conceito-chave da geografia, território. Vou falar uma frase para a gente lembrar o que é um território. Aqui quem manda sou eu. Ou seja, eu estou falando de um espaço geográfico que vai estar relacionado a poder. Então, o território nada mais é do que aquela parcela do espaço geográfico onde se estabelece uma relação de poder, de domínio, quem domina, quem controla, quem tem um controle sobre essa porção do espaço geográfico. Então, quando a mãe da gente fala assim, olha, na minha casa quem manda sou eu, ela está se referindo a uma relação de poder naquele espaço geográfico. Então, ela vai estar se referindo a um território, ok? Então, o território do Brasil, por exemplo, é o território onde o povo brasileiro tem poder, tem soberania. Outra questão importante em relação a território. Então, território sendo um espaço controlado por uma relação de poder, onde a gente tem um domínio naquele espaço geográfico, a disputa por esse espaço geográfico pode gerar o quê? Um conflito, uma guerra. Então, as grandes guerras mundiais, elas ocorreram a partir de uma disputa por território, ok? Então, o território nada mais é do que um espaço geográfico onde a gente tem uma relação de poder. Então, qual seria a palavra-chave para a gente entender território? Poder, ok? Vamos lá para outro conceito geográfico que muita gente já estudou, mas às vezes não tem ideia do que significa essa palavra. Região. As regiões brasileiras. Quais seriam as regiões brasileiras de acordo com o IBGE? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul. As 5 regiões do Brasil. Mas o que vem a ser uma região? Uma região nada mais é do que aquela parcela do espaço geográfico onde a gente tem características próprias que vão diferir esse espaço geográfico de qualquer outro espaço. Ok? Então, uma região nada mais seria do que aquele espaço geográfico, aquela porção que a gente tem particularidades que vai diferir aquela porção de qualquer outra porção do espaço geográfico. Vamos pensar, as regiões do Brasil. A região Nordeste, ela tem características particulares que a gente só encontra naquela localidade. Quais seriam as particularidades da região Nordeste? Tipo climático, por exemplo. A gente tem um tipo climático muito quente, o tropical quente e seco, onde a gente vai encontrar uma vegetação de caatinga, né? A gente tem aspectos culturais importantes, o forró, as festas juninas, as tradições, as comidas típicas, as condições socioeconômicas daquela região difere ela de qualquer outra região do Brasil. Se a gente for falar da região sul, logo nós vamos lembrar justamente das condições climáticas. É uma região de clima mais frio, que tem aspectos culturais diferentes, né, de qualquer outra região do Brasil, por exemplo. A galera lá gosta de tomar o quê? Chimarrão. É uma bebida típica daquela região. Uma região nada mais é do que um espaço geográfico que contém particularidades, que vai diferenciar esse espaço geográfico de qualquer outro espaço geográfico, ok?
Então, a região, ela pode ser natural, a gente pode definir ela como natural, se a gente for levar em consideração, por exemplo, aspectos do relevo, aspectos climáticos ou a vegetação da localidade. O Brasil, por exemplo, por ser um país tão extenso, apresenta características de vegetação muito diferentes de uma localidade para outra. Então a gente poderia dividir o Brasil em grandes regiões de acordo com as características da vegetação. Geográficas. O que seriam as regiões geográficas? As regiões que vão levar em consideração os aspectos sociais, os aspectos econômicos. Então, de acordo com as características socioeconômicas, nós vamos poder dividir o país em regiões que vão apresentar determinadas particularidades. Então, galera, quais seriam as palavras-chave para a gente entender os conceitos geográficos? Paisagem, visível, ou seja, a porção visível do espaço geográfico. Lugar, qual seria a palavra-chave? Vivência, ou seja, a porção do espaço geográfico de vivência, ok? Território, a palavra-chave, poder. Por que poder? Porque o território é a porção do espaço geográfico onde se estabelece uma relação de poder ou domínio, ok? Região, qual é a palavra-chave para a gente compreender região? Particularidade, ou seja, a região nada mais é do que a porção do espaço geográfico que apresenta particularidades que a difere de qualquer outra localidade. Ok, galera? Espero que tenham compreendido melhor os conceitos da geografia. Obrigado. Se possível, dê um like aí, curte a nossa página para você estar inteirado de outros conhecimentos geográficos. Abraço, até breve.